Amém, igreja. Graça e paz, meu lindo, minha linda. Aleluia. Estava aqui buscando, né, os meus estudos, que eu sou uma pessoa que tem estudos. Tem alguns aqui que eu busco e depois na hora de pregar eu, não, esse aqui não. Aí vai ficando. Aí hoje eu fui resgatar um desses que já pensei em trazer, mas que na hora mudou tudo de lugar e aí... E essa ministração, falei com o Gil essa tarde que tá meio... As ideias estão voando aqui, eu tenho que buscar uma maneira de colar essas ideias e transmitir para vocês de uma forma que faça sentido, mas que basicamente eu vou dizer sobre trabalhar. Trabalhar, servos do Senhor. Jesus, ele falou aos seus discípulos, olhe e vejam que as colheitas brancas já estão. E esse versículo fala ao meu coração desde muito cedo, quando eu comecei a servir a Jesus na minha igreja lá no Brasil, na Assembleia de Deus, bem tradicional. E a minha mãe, ela sempre teve no coração dela, ela sempre teve esse sentido de que era necessário criar os filhos dela na presença do Senhor. A palavra diz, ensina o menino no caminho que deve andar, para que ele cresça, não se desvie dele. E a minha mãe, mesmo ela não tendo uma religião, mesmo ela não seguindo firme nenhuma igreja, ela tinha essa consciência que eu preciso educar os meus filhos no caminho do Senhor. Então eu passei um tempo na igreja católica, até os meus 10, 11 anos, fiz até a primeira comunhão e tudo. Só que uma coisa que eu achava muito desconfortável era ter que confessar os meus pecados para o padre. Graças a Deus que hoje nós confessamos os nossos pecados para Jesus, amém? E depois a minha mãe ficou um tempo ali na igreja católica, mas aí levou a gente para a igreja evangélica, mesmo sem seguir, ela mandava a gente ir todo domingo, vai criança, para a casa de Deus. E essa palavra, trabalhai servos do Senhor, trabalhai na seara do Senhor, sempre falou o meu coração. E esse é um chamado que nós temos de Deus que envolve todas as pessoas da igreja e não é só, fulano tem aqui, é um chamado especial para missionário. É um chamado que eu posso dizer que todos têm, todos aqui têm esse chamado de ser uma testemunha, de ser um missionário para poder anunciar as verdades do Evangelho. O versículo que Jesus falou aqui é João 4:35, que vai dizer assim. Vai colocar o versículo, Miguel? João 4:35. A minha versão aqui é outra, vou ler aqui. Vocês costumam dizer, daqui a 4 meses teremos a colheita, mas olhem e vejam bem os campos e o que foi plantado está maduro e pronto para a colheita. Amém? Então Jesus, na sua caminhada com os seus discípulos, ele sempre instruía os discípulos sobre a missão do reino de Deus. Esse versículo mostra que o tempo da colheita espiritual já está diante de nós e é tarefa nossa fazer esse trabalho, porque a seara do Senhor já está pronta. E outros versículos que eu quero trazer para vocês é sobre as instruções do trabalho missionário que Jesus deixou para os seus discípulos e que se aplicam também na nossa vida.
Essas instruções têm como texto base o versículo de Mateus 28, 18 a 20, depois Marcos 16, 15, Lucas 10, do capítulo 1 ao capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 12, depois Atos de 1 a 8. Então, Jesus, ele instruiu seus discípulos na importância do trabalho missionário. E aqui em Atos 1, 18, 1, versículo 8, vamos falar sobre o chamado de Jesus para todos nós do trabalho missionário. Põe o versículo, Miguel. 1, 8. É o chamado que nós temos de ser testemunhas no mundo todo, amém? Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. É a grande comitiva. Nós temos esse chamado na nossa vida para fazer discípulos. E fazer discípulos não envolve só você pregar a mensagem aqui, você lançar a semente. Envolve também você cuidar dessas pessoas, você acompanhar o crescimento dessas pessoas. É você transmitir de Jesus tudo que você recebeu. Então aqui Jesus está falando, deixando esse chamado para os seus discípulos, e numa outra passagem Jesus fala assim: vocês têm que anunciar tudo que vocês ouviram e viram de mim. E assim nós somos servos do Senhor, e ao longo da nossa caminhada nós vamos tendo experiências com Deus. Nós oramos, nós buscamos, nós nos enchemos do Espírito Santo e o Senhor vai nos revelando através da sua palavra, e vamos tendo contato e vamos tendo mais experiência com o Senhor. Então é impossível que você, que eu, que uma vez que nós tivemos um contato com Jesus, uma transformação, porque é impossível uma pessoa que tem um contato verdadeiro com Jesus, que ela continue sendo a mesma pessoa, que ela não vá ter uma mudança na vida dela. Então, quando você, assim como Paulo, conheceu Jesus, encontrou Jesus no caminho, a palavra diz que Paulo estava indo ali com uma missão de poder caçar os cristãos. Então Jesus apareceu para Paulo no caminho, ele viu uma grande luz, ele caiu, ele ficou cego no momento, e ali as pessoas que estavam com Paulo não viram Jesus, foi só Paulo que viu, e Paulo teve uma mudança na vida dele. Amém? Então, quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, nós também temos uma mudança. E se eu for apontar um microfone para cada um aqui e pedir que você compartilhe um momento bonito que você teve com Jesus, uma bênção que você recebeu de Jesus, uma coisa que Jesus fez por você, eu sei que todo mundo tem uma história e um testemunho para contar. Amém? E é impossível você ter esse contato com o Senhor, assim como os discípulos andavam com Jesus, eles comiam com Jesus, eles participavam dos milagres com Jesus. É impossível não testemunhar de Jesus, não falar de Jesus. Então, Jesus deixou instruções precisas para esse ministério, para que eles fossem nessa viagem missionária. E isso também se adequa a nós, porque nós também tivemos um contato, nós fomos transformados por Cristo, e não tem como que a nossa boca fique fechadinha, que a gente guarde Jesus só para nós, amém? Depois tem aqui o versículo, que é em Mateus 28, 18, 20. Eu acho que eu já falei sobre isso, que é sobre fazer discípulos em todas as nações.
Jesus aproximando-se falou-lhes, fazendo toda a autoridade, dizendo: toda a autoridade foi-me dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eu já falei sobre isso. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Então aqui Jesus está declarando que toda a autoridade ele recebeu no céu e na terra. Então isso significa que esse trabalho missionário, como Jesus aqui no final disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, quer dizer que nós fazemos também, não é na nossa força, não é na força do nosso braço, na nossa sabedoria, é sob a autoridade de Cristo. Amém? Ele nos envia a fazer discípulos em todas as nações, começando localmente, né? Começando localmente. Não quer dizer que hoje, pode ser que você receba mesmo um chamado e você vá lá para o outro lado do mundo pregar para uma tribo que não conhece, nunca ouviu falar de Jesus. É muito lindo isso, muito bonito. Mas começa dentro da nossa casa, começa ali na nossa escola, começa no nosso trabalho, começa dentro da nossa família, pelas pessoas que mais nos conhecem. Amém? Eu estava falando com o Gil no caminho sobre trabalhar e servos do Senhor. O que significa você ser um trabalhador? Eu trabalho na obra do Senhor. O que significa isso para você? De repente, você pode pensar que significa que lá na igreja eu tenho cargos. Eu trabalho na obra, eu tenho cargos. Eu sou um diácono, ou eu trabalho com as crianças, ou eu faço parte do grupo de louvor. Eu trabalho na obra do Senhor. Mas trabalhar na obra do Senhor envolve também a sua comunhão com Deus. Um versículo vai dizer assim, que todas as coisas que a gente fizer, a gente tem que fazer como se estivesse fazendo ao Senhor. Então, é uma dedicação que envolve da nossa mente, das nossas ações, das nossas atitudes. Tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Então, tudo que nós fazemos tem que ser realizado com dedicação, com integridade, como forma de servir a Deus. Essa palavra que tudo que nós fizemos tem que fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Amém? Está lá em Colossenses 3, no versículo 23. Então, isso significa você servir ao Senhor, você trabalhar no Senhor, você ser um bom mordomo espiritual dos dons que o Senhor te entregou para trabalhar na obra dele, nessa seara. Depois, a parte em Marcos 16, versículo 15, vai falar sobre anunciar o evangelho a toda criatura. Todos nós conhecemos essa palavra, amém? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus está falando para quem? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Toda. Às vezes a gente quer fazer aquela separação. Quem merece ouvir de Jesus e quem não, você merece ouvir de Jesus. A salvação merece chegar a você. Agora aquela pessoa ali,
aquela pessoa ali não tem jeito não. Aquilo ali já pecou tanto que até o diabo duvida, até o diabo tem medo dele. Você é mal demais para receber Jesus. Jesus manda você pregar a toda criatura. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Você lendo a Bíblia, você vendo a história de Jesus, você vê Jesus se relacionando com pessoas que não era comum. Jesus fala ali com a mulher samaritana, aquela mulher que ela era rejeitada pelas outras pessoas. Depois tem aquela mulher adúltera também, que foi levada no meio da multidão para ser apedrejada. E Jesus tem ali uma palavra para aquela mulher: a multidão não te condena, eu também não, então vá e não peques mais. Jesus tinha o hábito de comer com pessoas como os pecadores. Então, às vezes, nós nos achamos santos demais e queremos limitar aqui Jesus para aquelas pessoas que a gente acha que merece. Ninguém merece, eu não mereço. Mas nós não devemos também fazer acepção de pessoas. Nós devemos pregar a palavra a toda criatura, as pessoas em qualquer parte do mundo. Amém? A palavra do evangelho é universal e é para todas as pessoas, independente da cultura. Depois, aqui uma outra instrução, que é a mais importante, que é você depender da provisão de Deus e ser prudente, que está em Lucas, no capítulo 10, versículo 3 e 4. Eis que vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsas, nem alforjes, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Isso faz parte de quando Jesus chamou aqueles 70 discípulos com instruções claras, né, de espalhar ali a mensagem, e que eles deveriam depender totalmente de Deus nesse caminho, nesse processo. Não deveriam confiar nos seus próprios recursos, e que deveriam depender da bondade daqueles que o acolhessem no caminho. Jesus também advertiu que seriam como cordeiros em meio de lobos, ou seja, que haveria grandes desafios e perigos. Então, igreja, um outro versículo que eu vi aqui que é parecido com esse, que nós devemos ter a sabedoria, porque nós precisamos ter sabedoria. Põe aí, Miguel, Mateus 10:16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes, e inofensivos como pombas. Anunciar o evangelho nem sempre vai ser fácil. Hoje em dia, no país que nós vivemos, ainda encontramos uma certa facilidade, muita facilidade para falar de Jesus, para anunciar o evangelho. Mas há localidades em que é muito estreito, que é muito difícil a entrada da palavra de Deus. E existem dificuldades no caminho. Jesus nos envia ali como ovelha no meio de lobos, e é preciso sermos prudentes como a serpente, inofensivos como as pombas. Dependendo sempre da orientação do Espírito Santo. Agora aqui em Atos 1:18, também já falei dessa parte, sobre receber o poder e anunciar o Espírito Santo para ser testemunha. E aqui o último ponto é sobre servir com amor, curando os necessitados. O texto de Mateus 25, 35, 40, diz assim: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me acolhestes,
E o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Amém? O trabalho que nós temos como testemunhas, um chamado missionário para todas as pessoas, não se limita apenas em anunciar o evangelho, em pregar o evangelho. Ele envolve também um serviço de cuidados com as necessidades físicas das pessoas, além das necessidades espirituais e pessoais. Jesus ensina a servir o necessitado como se estivesse servindo a ele. Então, muitas vezes a gente vê campanhas: vamos aqui orar pelo irmão que está precisando de um emprego, que a porta se abra para o irmão, vamos orar. Isso é muito válido, a palavra diz para que façamos isso também, cuidar das necessidades espirituais, mas esse irmão que está sem emprego, ele também tem necessidades físicas. E não adianta a igreja só fazer essa parte e fechar os olhos para outra parte, que é o cuidado, que é servir. E Jesus disse que se você fizer a qualquer um desses pequeninos, é como se você tivesse feito para mim também. Então nós devemos servir na seara do Senhor, anunciando o evangelho e também cuidando das necessidades físicas das pessoas. Às vezes, irmãos perto de nós têm necessidades físicas e nós nem sabemos. Às vezes, a pessoa te pede dinheiro na rua e você prefere ignorar o problema, finge que você não está vendo, finge que não vê. Eu não sei se ele vai gastar esse dinheiro aí com álcool. Então, às vezes a pessoa mesmo precisa de algo para comer e nós ignoramos. E nós não devemos ser assim. Devemos também cuidar das necessidades, servir com amor. Amém? Para concluir, é um chamado que foi feito para todas as pessoas, que é diferente do dom, Gil. Cada um tem um dom. É diferente do dom. Cada um tem um dom, ou mais dons, né? Que vai permitir que você use esse seu dom na obra do Senhor. Você pode ter um dom de cuidado, um dom de profecia, que é falar da palavra de Deus. Você pode ter vários dons, mas um chamado que todas as pessoas têm, todos aqui receberam, é o chamado de ser testemunha de Jesus. E eu gosto de falar, é uma brincadeira, que nós não podemos ser uma testemunha, um agente secreto de Jesus. Ninguém sabe nem que você é crente. Você anda por aí tão igual ao mundo. Não estou falando de roupa, não estou falando de como você se veste, de como você se traja, mas às vezes você está tão parecido com eles, você fala como eles, o seu jeito de agir é igual ao deles. Mas nós somos chamados para ser diferentes. Quando nós temos o contato com Jesus, assim como Paulo teve o contato com Jesus naquele caminho, nós temos uma mudança na nossa vida. Então nós começamos a falar como Jesus, nós começamos a nos parecer como Jesus, o nosso rosto começa a refletir a glória do Espírito Santo. Então a gente vai falar diferente, a gente vai agir diferente. Mas tem muito crente que anda por aí como um agente secreto. Serve a Deus domingo na igreja, mas durante a semana ninguém nem sabe. É um infiltrado. É um infiltrado no mundo. Mas a coisa mais preciosa que nós temos nesse mundo, que vale mais que todas as riquezas, é Jesus. O que ele fez por nós, o sacrifício de Jesus por nós. E nós que conhecemos a palavra, nós vemos que a situação não está boa. As pessoas hoje em dia sofrem com ansiedade, com depressão. As pessoas estão aflitas, estão sedentas de uma palavra.
E nós somos porta-voz dessa palavra de esperança. Não estou querendo dizer que você vai dizer para a pessoa, olha, Jesus pode mudar a sua vida. Isso é verdade? É verdade. Jesus pode mudar a vida e transformar, assim como Jesus transformou a nossa vida. As pessoas estão sedentas da palavra e muitas vezes nós estamos retendo a palavra. Amém? Então, que nessa noite o Espírito Santo possa falar ao seu coração de uma maneira especial, de uma maneira que você possa entender, que você possa buscar a Deus, que você foi chamado, você teve esse encontro com o Senhor, a sua vida foi transformada por Deus e que você possa atender esse chamado para essa grande comitiva que é anunciar a verdade do Evangelho, fazendo isso, se submetendo à vontade de Deus, confiando na provisão de Deus para sua obra, amém? Se alguém precisar de uma oração, ora. Se alguém precisar de uma necessidade física que seja saciada, se você puder, ajude. Amém? Pregue a palavra de Deus e faça isso de todo o seu coração, porque você está fazendo isso a quem? É para o pastor ver? É para o dirigente ver? É ao próprio Deus, o dono da seara. Amém? E com essas palavras eu me despeço, que o Espírito Santo possa falar ao coração de cada um. Você, crente que serve a Deus, não seja aí um servo infiltrado, um agente secreto, seja uma testemunha do Evangelho. Amém? E que o Espírito Santo de Deus possa te manter firme nesse caminho e que a gente possa continuar anunciando essa palavra de verdade. Amém?